Bem-vindo a uma estrada pouco percorrida, onde homens e mulheres, cativados pelo amor de Cristo, enfrentam uma jornada que começa com um sussurro: quem irá por nós? Talvez você tenha sentido esse sussurro, mas o que vem depois? Há muito a se considerar. A vida missionária é um caminho pouco percorrido por um motivo. É um trabalho desafiador e de humildade, mas o chamado de Jesus permanece: juntar-se a Ele em sua missão de buscar e salvar os perdidos, para sair em obediência para o desconhecido, para o inesperado. Esta é uma chamada extraordinária destinada a pessoas comuns como você. Hoje, em toda a África, existem quase 1000 grupos de pessoas com pouco ou nenhum testemunho das boas novas de Jesus Cristo. Inúmeras almas mantidas em cativeiro da falsa religião, fatalismo e medo, vivendo nas sombras e sedentos pela luz. Mas Deus está trabalhando, através de sua igreja e daqueles que Ele envia. A MIAF tem centenas de oportunidades para participar deste trabalho. Desde equipes de evangelismo até equipes de apoio, somos todos fazedores de discípulos, vivendo nas comunidades africanas onde servimos. Ficamos muito tempo e nos aprofundamos. Trabalhamos em equipe. Somos aprendizes, parceiros, proclamadores, servos. Nós amamos a cultura e amamos as pessoas. Nós vamos a alguns dos lugares mais difíceis, botas no chão e nossa suficiência em Cristo. É um chamado extraordinário, uma vida de fé simples e convicção ousada, oferecida e gasta para a glória de Deus na África. A Grande Comissão é um convite a tudo isso. E se você aceitasse? E se os anos que você der forem os melhores da sua vida? Caminhe conosco e veja onde a humilde obediência ao chamado de Deus pode levá-lo. Em um continente de culturas ricas e belezas de tirar o fôlego, na vida de pessoas que desejam conhecer o amor de Deus. Amém. Quem aqui nunca nos viu aqui na igreja? Levanta sua mão, sem problema, sem constrangimento. Quem aqui nunca nos viu? Olha aí, algumas pessoas, né? E não se sinta culpado por isso. Isso acontece porque nós estamos vindo ao Brasil a cada 3 anos, né? Então, provavelmente, você chegou aqui na igreja nesse período que nós estávamos, então, na África. Então, é um prazer conhecê-lo. Vai ser um prazer também compartilhar um pouquinho mais do que nós estamos fazendo no continente africano. Valesca, minha esposa, está aqui comigo. Nós estamos casados há 22 anos. Completamos esse ano 22 anos de casados. Amém. Uhul, vamos lá. Fomos casados aqui, né, nesse altar. E Valesca tem sido uma grande bênção na minha vida. E eu tenho plena convicção, irmãos, que se ela não estivesse comigo, seria muito mais difícil estar na África, né? E Deus tem usado ela para abençoar a nossa família grandemente. E ela vai estar compartilhando um pouquinho mais da nossa jornada, então, né, para que você possa nos conhecer um pouquinho melhor.
Amém, glória a Deus. Como é bom estar em casa, como é bom estar aqui. Rodrigo, especialmente, é fruto dessa casa, né? Ele cresceu aqui, deu trabalho para as mulheres do Mini, que não se chamava Mini naquela época, né? As professoras, e nos encontramos na adolescência, e desde então temos caminhado juntos a partir daqui. E é uma honra podermos estar aqui. Você deve ter ouvido falar da família Petrelles. Nós somos a família Petrelli, eu sou a Valesca, pastor Rodrigo. Então, nós temos dois filhos, o João Pedro, de 16 anos, e o Azaf, de 14 anos. Pode mudar? Nós saímos do Brasil em 2010, estamos há 14 anos nessa missão, formar discípulos de Cristo para a plantação e crescimento de igrejas cristocêntricas entre povos menos alcançados da África. A nossa missão é mobilizar a igreja local, treinar obreiros, capacitar líderes, cuidar e potencializar a força missionária entre povos não alcançados na África. E nós temos caminhado nesse desafio. E muita gente às vezes pergunta, mas precisa ainda missionário na África, depois de tantos anos e tantos missionários enviados? E o desafio, nós temos muito, graças a Deus, muito nós já avançamos, mas ainda há muito por fazer. 3.839 povos em 54 países no continente africano. Muitos deles, muitas línguas, né? Muitos deles têm mais de uma língua. A palavra de Deus ainda não foi traduzida em todas elas. O desafio ainda continua grande. Pode mudar ali? Como você viu no vídeo, cerca de 1.000 povos ainda não conhecem a Jesus. Isso representa por volta de 350 milhões de pessoas. Isso não é no mundo, não. A gente está falando só no continente africano. E nós temos então esse desafio e temos o privilégio, nós tivemos o privilégio de pisar em lugares, irmãos, mesmo com a internet, mesmo com o mundo globalizado, em chegar em lugares onde você fala o nome de Jesus e eles não sabem do que se trata. E aí você poder estar tendo aquele temor ali de Deus. Deus, eu não acredito que nesse lugar ninguém nunca ouviu, mas ao mesmo sentir o privilégio de poder fazer parte dessa missão. Essa tem sido a nossa jornada, então. Saímos do Brasil, como eu disse, em 2010. Pode mudar. Nós pastoreamos a Igreja Batista Nova Campo Grande, que era a missão aqui da primeira Igreja Batista. Nós começamos como missionários nessa época lá, e para a glória de Deus organizamos a igreja, e foi uma grande bênção. Ali em cima está uma foto de quando nós saímos, foi próxima à nossa partida. João Pedro tinha 2 anos, o Azaf tinha de 5 para 6 meses. Foi quando nós deixamos o Brasil e deixamos a Nova Campo Grande. Pode mudar. Depois nós fomos para a África do Sul, aprendendo língua e cultura, tivemos alguns treinamentos ali. Depois seguimos então para Madagascar, tá certo. Seguimos então para Madagascar, trabalhando entre tribos não alcançadas, treinando missionários. E ali Deus nos deu o privilégio então de conhecer cerca de 18 povos que ainda não conhecem a Jesus. Em Uganda, nós fomos liderando. Madagascar, nós estivemos por volta de 6 anos. Depois ficamos ali por volta de 5 anos em Uganda. Fomos convidados para fazer parte da equipe de liderança da nossa organização. Ali, então, nós estávamos baseados em Kampala, vivendo em Kampala, mas atingindo vários países em volta de Uganda. Lugares também que precisavam de capacitação, apoio para os nossos missionários, preparando novos missionários. Todo missionário que vinha para a África tinha que passar 1 ano com a gente para depois ir para lugares isolados. E isso foi nosso ministério. Ali também, Rodrigo esteve atingindo a formação, capacitando vários pastores refugiados que vinham até Uganda. Uganda e Quênia, irmãos, recebem muitos refugiados e tem vários campos de refugiados. Esses campos têm igrejas e precisam de pastores, e muitos deles, a maioria, mais de 90%, não tem formação teológica. E nós então começamos a trabalhar ali nessa área de capacitação. Pode mudar?
E hoje nós vivemos no Quênia, nesse lugarzinho vermelho aí que você vê no globo. A nossa cidade se chama Kijabe. Eu falo cidade, mas não é uma cidade, é uma vila, tá, irmão? Você vê aqui, ó. É isso aí, é foto mesmo da nossa área ali, no meio das montanhas, no meio da floresta, com muitos macacos. Se deixar a porta aberta, os macacos entram na sua casa, roubam tudo. E é assim que é ali em Kijabe, 2.000 metros acima do nível do mar. E é um lugar mais frio, mas um lugar muito gostoso, que Deus tem usado as nossas vidas ali, então, para a glória de Deus e para atingir ali um lugar estratégico que atinge vários outros lugares ao redor. Pode mudar? Nosso trabalho atual, então, o foco principal é além do pastoreio de missionários, do cuidado integral de vários missionários que estão debaixo da nossa liderança, nós estamos mobilizando, discipulando e capacitando pastores. No próximo slide você pode perceber que a gente traz essa notícia que cerca de 90% dos pastores nunca receberam nenhuma formação, nem básica, nem informal. Não recebem ali informação teológica. A maioria deles não sabem ler e escrever. Muitos deles não recebem nada de suas igrejas, não é sustentado pela igreja, ele precisa trabalhar. E além disso, ele não é pastor só de uma igreja, ele é pastor de múltiplas igrejas. Então o desafio é grande e precisam de apoio, precisam de ajuda. Muitos deles pregam aquilo que ouvem na rádio e muitos pregam coisas que não são de fato sólidas na palavra de Deus. E por isso nós estamos trabalhando para que centenas de pastores possam ser alcançados então, por essa capacitação. Ali foi um treinamento em novembro, cerca de 90 pastores participaram, e depois de um dia grande de trabalho, de manhã, de tarde, muitos vêm a pé para a semana de treinamento. Eu gosto de falar isso porque me impacta, 28 quilômetros a pé, né? Então, caminham muito felizes e muito contentes por aquilo que têm para receber e são gratos e terminam o dia dançando e pulando. E eu queria passar aquele vídeo da formatura que nós tivemos, é um exemplo de uma das formações. Essa formação durou 1 ano e eles falaram para o pastor Rodrigo, nós queremos fazer uma formatura. O pastor falou, essa formação que nós damos, ela não é reconhecida por nenhum centro de educação, né? Eles falaram, não importa, é reconhecida no céu e nós queremos esse certificado e vamos fazer uma formatura. E foi lindo, porque eles falaram, pastor, nós nunca recebemos um certificado na vida, e muitos aqui não receberão nunca mais. E isso é uma conquista muito grande para nós, e nós vamos celebrar. E aí eles saíram, você vai ver no vídeo, mostrando para a comunidade, todos felizes, que eles puderam então aprender mais da palavra de Deus e se formar. Vamos ver.
Glória a Deus. A glória seja dada ao Senhor. Como é gostoso poder participar dessa missão de Deus. Pode passar. Nós temos também um ministério com mulheres, e isso Deus tem colocado nas minhas mãos, e quero que você ore por isso. Nessas viagens onde o Rodrigo vai para os treinamentos, eu comecei a fazer alguns vídeos sobre o que é ser mãe missionária, o que é a vida da família missionária, e eu queria poder abençoar a igreja para entender melhor o nosso ministério, a nossa vida. Mas, para minha surpresa, muitas mulheres começaram a me ligar: Valesca, eu passo pelos mesmos desafios, vamos orar juntas, vamos caminhar juntas. E nós temos nos reunido, então, há mais de 3 anos. E hoje nós somos mais de 800 mulheres em mais de 50 países. Para a glória de Deus. Nós apoiamos umas às outras e também estamos produzindo materiais que abençoam outros missionários e pessoas que querem, então, ser preparados para a capacitação no Ministério Transcultural. Temos aí um livro que nós acabamos de terminar, e estamos orando por recursos para imprimirmos, para poder editar. Então, pode mudar? Eu quero louvar a Deus porque tudo isso tem acontecido por causa de você. Nós não somos os missionários lá enviados para a igreja e pronto. Não, nós estamos juntos, fazemos parte de um corpo. Quando você vê aqui nessa imagem, um missionário que desce, ele não pode fazer isso sozinho. Ele precisa que você segure a corda. Ele precisa, nós temos um time de trabalho, nós somos o corpo de Cristo. Se você soltar a corda, a gente cai. Se você pôr uma corda que ninguém vai, não adianta. Então, todos nós somos importantes e essenciais nesse corpo, na missão de Deus. Pode mudar? Esses são alguns desafios que eu queria deixar para você. Nós queremos expandir mais o ministério do treinamento de pastores. Temos centenas de pastores aguardando por esses treinamentos. Cada treinamento custa em torno de $500 por semana. E nós queremos voltar com as aljavas cheias para abençoar mais e mais e alcançarmos mais pastores. Precisamos de um carro mais forte, estamos trabalhando para isso. E estamos, então, para imprimir o livro de transição cultural. Orem por nós como família, orem por nossa saúde, por esse tempo de Brasil, que o Senhor esteja, então, abençoando nossas vidas. Se você quer fazer parte do grupo de oração, acho que tem um QR Code aí. Você pode, se você quer receber notícias nossas, saber como as coisas estão indo e orar junto conosco, esse QR Code é para um grupo de WhatsApp, não é daqueles grupos de boa tarde, bom dia, é um grupo onde a gente passa pedidos de oração e atualiza você como está a nossa família. Obrigada. Amém. Eu vou convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, vamos ler dos versículos 46 a 49. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu a abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, ele é como um homem que construiu uma casa sobre o chão. Algumas versões diz sobre a areia, né? Sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Vamos orar mais uma vez? E aí eu quero aproveitar e pedir que você ore por mim, amém? Para que Deus me capacite, para que Ele me ajude nessa minha tosse e para que nós possamos ouvir a palavra de Deus nessa noite. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Nós te agradecemos porque Tu és um Deus misericordioso. E tudo que nós queremos aqui, Senhor, nessa noite é honrar ao Senhor, porque tudo vem do Senhor, ó Pai. É o Senhor quem nos capacita, é o Senhor quem nos transforma, é o Senhor quem nos alcança com a Tua misericórdia. E se estamos aqui nessa noite, é um presente do Senhor para nós, ó Pai. Tantas pessoas estão perdidas agora no mundo, sem saber para onde ir, vagando sem direção, sem esperança. Deus, e nós estamos aqui, Pai, na Tua presença. O Senhor está nesse lugar. Aquieta o nosso coração na Tua presença, Senhor. Não tem lugar melhor para estarmos, Senhor, a não ser aqui. O Senhor está nesse lugar, então aquieta-nos, Senhor. Pai, sê comigo.
Me ajude, Senhor, a falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Me ajude a ser fiel à sua palavra, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós somos inseridos em uma jornada, a jornada da vida cristã. E essa jornada começa então quando aceitamos a Cristo, entendemos que somos pecadores, reconhecemos os nossos pecados e com isso, depois do arrependimento, alcançamos a salvação, somos justificados então, somos redimidos por Cristo através do sacrifício de Cristo. Nessa jornada então o próximo passo inicia-se a santificação, nós entramos nesse processo de santificação. E é justamente por causa desse processo, irmãos, que acontece comigo e com você, algo que acontecia com tantos homens que nós vemos na Bíblia, como Paulo, por exemplo. Paulo sempre testemunhava que o bem que ele gostaria de fazer, muitas vezes ele não fazia. E o mal que ele não gostaria de fazer, muitas vezes ele fazia. O que é isso? Essa batalha da carne contra o Espírito. Eu e você, então, também sofremos essa batalha. Mas o importante nesse processo é então perseverarmos em obediência. Entendemos que estamos nessa jornada e precisamos perseverar até o fim. O pastor Gilson sempre comenta que o pecado ele se torna então um acidente na nossa vida, né? Ninguém sai de casa pela manhã falando, hoje eu quero cometer um acidente. A não ser, né, irmãos, que tem alguma coisa errada aí contigo, né? E aí você vai precisar de uma ajuda, né? Ou você esquece de tomar os seus remédios pela manhã, aí pode acontecer. Mas, normalmente, né, em seu estado normal, ninguém sai desejando cometer um acidente. E assim, quando o acidente acontece, a gente procura logo resolver as consequências, então, desse acidente. E assim é o pecado. Mas em nós precisa haver esse desejo de crescer, de mudança, de nos tornarmos cada vez melhores. E aí, atrelado a esse processo, né, não é algo depois, você não busca a sua santidade para depois se envolver com a obra, mas atrelado a esse processo de santificação vem então a vida missional, quando todos nós podemos participar então da obra. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, e assim nós devemos fazer então até a eternidade. É lógico que eu resumi esse processo aqui, só para a gente entender um pouquinho mais dessa jornada onde nós estamos. E quando nós entendemos onde estamos nessa jornada, vamos lá, computador, me ajuda aqui. Apesar de eu ter pregado essa mensagem algumas vezes, talvez eu nem precise desse computador mais, porque é a terceira vez que eu prego hoje, mas é sempre bom seguir, né, o que nós temos aqui. Todos nós que estamos inseridos, então, nessa jornada, precisamos entender que Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um propósito para cada um de nós. Quando eu falo que você precisa se envolver com o reino, quando eu falo que você precisa se envolver nessa vida missional, todos orando, todos contribuindo, todos testemunhando, não quer dizer que todo mundo aqui tem que ir para a África, como eu fui com a minha família, mas todos nós precisamos entender o que Deus tem para cada um de nós. Qual é o meu papel no reino de Deus? Qual é o meu chamado? Aonde o Senhor deseja me usar? Como o Senhor vai me usar? Em que área da minha vida? Onde? Qual é esse lugar? Porque se você não entende isso, irmãos, muitas vezes você passa a viver sem propósito. É aquela vida por viver, é aquela vida sem direção, é aquela vida onde você simplesmente não tem esperança em relação ao futuro. Você simplesmente espera as coisas acontecerem, porque você não toma direção, você não toma as rédeas, você não sabe então aonde você quer chegar. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que desde que o homem escolheu o caminho do pecado, Deus tinha um propósito para o homem. Tanto que, assim que Adão e Eva pecou, Deus já colocou o seu plano em prática ali. E Ele prometeu então que enviaria Jesus
para que Ele pudesse nos resgatar dessa condição que estávamos, e assim resgatarmos e trazer esse propósito de vida de novo para nós. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, também percebemos desde o Velho Testamento que esse plano do Senhor era universal. O plano de Deus não era abençoar um grupo específico de pessoas, sempre foi abençoar todos os povos da terra. Isso é muito claro quando ele escolhe, por exemplo, Abraão. Ele faz uma promessa a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando ele escolhe a nação de Israel, ele escolhe uma nação, talvez você fale assim, pastor, mas aí é confuso, porque parece que ele estava abençoando somente uma nação. Mas o propósito era resplandecer o poder dele na vida daquela nação e fazer com que os outros fossem atraídos por aquela nação. Os outros pudessem ver o poder de Deus, a glória de Deus se manifestando ali e pudessem também vir e fazer parte daquela bênção. Quando Salomão estava inaugurando o templo, nós vemos isso em 1 Reis, capítulo 8, versículo 41. Você não precisa abrir, eu vou ler aqui rapidamente. Nós vemos que ao fazer uma oração ali dedicando o templo, nós percebemos que eles tinham bem consciente na mente deles que o Senhor desejava usar a vida deles para que os outros pudessem vir também. Quanto ao estrangeiro que não pertence a Israel, o teu povo, e que veio de uma terra distante por causa do teu nome, pois ouvirão acerca do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte. Quando ele vier e orar voltado para esse templo, ouve dos céus, lugar da sua habitação, e atende o pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como faz Israel, o teu povo, e saibam que esse templo foi construído, que esse templo que tu construí traz o teu nome. Quando nós vamos lá para o Novo Testamento e vemos Jesus entrando no templo e tendo aquela reação, né, de expulsar os vendedores que estavam ali, é muito interessante perceber, irmãos, que o lugar onde estavam aqueles vendedores era o lugar justamente que os gentios poderiam entrar. E o judeu daquela época, ele tomou aquele lugar para vender mercadorias. E isso fazia com que os judeus não pudessem, então, usar aquele lugar para adoração. Esse é um dos motivos pelo qual Jesus, então, se enfureceu naquele momento e começou a expulsar a todos os mercadores dali. E ele disse, né, porque a minha casa, a casa de Deus, seria chamado casa de oração para todos os povos. E naquele momento isso não estava acontecendo, porque os gentios, então, não tinham acesso àquela área do templo. Então, o coração de Deus sempre estava voltado para alcançar as nações, sempre estava voltado para alcançar todos os povos. Nós não temos tempo de discorrer outras ocasiões aqui, mas se você estuda o Velho Testamento, você vai perceber isso. Quando nós chegamos no Novo Testamento e quando nós chegamos nos tempos de Jesus, né? Então Jesus foi o ápice da revelação de Deus para nós. Tudo aquilo que Deus poderia se revelar de si mesmo, né? Tudo aquilo que nós poderíamos saber sobre Deus está em Jesus. Então naquele momento Jesus também deixou claro que ele estava vindo para cumprir com a missão de Deus. E Jesus, antes de voltar aos céus, após ressuscitar, nos deixou uma ordem. E qual é a ordem? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, essa ordem é para quem? Aqui que entra muitas vezes a confusão também. Muitas pessoas acreditam, não, essa ordem é para os missionários que ele chama, então como você, então por isso você obedeceu e você foi para a África. Outros vão para a Índia, como a Márcia e o William Carrilho. Outros vão para a Europa, como o Luiz Otávio e a Andréia. E outros vão para outros lugares. Mas, na verdade, irmãos, essa ordem foi dada para todos nós. E é claro que, em cima disso, Deus chama pessoas para fazer trabalhos específicos. Deus vai chamar pessoas para tarefas específicas, mas o trabalho de testemunhar é para todos. Por isso que nós gostamos de enfatizar que, para participarmos da obra missionária, irmãos,
não é complicado, é muito simples. Basta todos nós orarmos, todos nós contribuirmos e todos nós testemunharmos. Se você não for chamado especificamente para testemunhar em outra área, em outro lugar, você é chamado para testemunhar aonde você está. Você é chamado para testemunhar no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade, com o seu ministério. Você é chamado para glorificar a Deus com os dons e talentos que Ele te deu. Amém, irmãos? Precisamos entender isso. É tão simples, nós que complicamos as coisas. Nós muitas vezes nos embaraçamos, como a Bíblia mesmo diz, com as coisas dessa vida. O bom soldado de Cristo, ele não pode se embaraçar com as coisas dessa vida. Aquela jornada simples, né? Exemplificada de forma muito simples, ela nos mostra, irmãos, que em nossa vida aqui nesse mundo, nós estamos de passagem. Você sabia disso? É uma passagem, irmãos. E a nossa vida aqui na terra representa uma mísera fração, se compararmos com a eternidade, com a vida que vamos viver com Deus na eternidade. A nossa vida aqui é um sopro. E aí eu pergunto para você, se é tão ínfimo assim esse tempo que vivemos aqui, então por que a gente complica as coisas e deixa de obedecer a Deus naquilo que é prioridade? Por que nós complicamos as coisas e deixamos de dar prioridade naquilo que deveríamos dar? Por que nós colocamos outras coisas no lugar daquilo que Deus gostaria de fazer nas nossas vidas? Sabe, irmãos, muitas vezes eu e você estamos atrás da nossa zona de conforto. E quando eu falo isso, eu me incluo nisso também. É incrível. Em todos os lugares que nós fomos, Deus nos tirou da nossa zona de conforto. Mas de repente a gente se pega construindo essa zona de conforto de novo. E aí quando as coisas começam a ficar, né, bem ajustadas, quando a gente começa a se acomodar ali, Deus fala, tá bom, agora é hora de ir para outro lugar. Porque agora você não precisa mais confiar em mim. Agora você pode fazer sozinho. Irmãos, nós somos chamados a andar em dependência do Senhor. Quando nós não precisamos mais andar com Deus, irmãos, preste atenção nisso. Quando nós não precisamos mais de Deus no nosso dia a dia, quando você não depende mais de Deus nas suas tarefas, na administração dos dons, dos talentos que Ele te deu, isso mostra que talvez alguma coisa precisa ser ajustado na sua vida, no seu ministério. O Senhor tem trazido essa palavra no meu coração agora. Eu não sei, eu não falei sobre isso ainda. Eu acho que a Valesca está falando isso. Da onde que ele tirou isso na mensagem? Porque ela já ouviu essa mensagem algumas vezes, né? O Senhor talvez deseja te tirar da tua zona de conforto. Qual é a tua zona de conforto? Qual é a tua zona de conforto? A palavra do Senhor nos diz, em Romanos, eu vou voltar para o meu sermão agora, Romanos capítulo 10, versículos 9 a 10, se você confessar com a tua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que aceitar ao Senhor como Senhor, isso significa tomarmos o senhorio dele sobre as nossas vidas. Quando você coloca o Senhor no centro da sua vida, isso quer dizer que você não comanda mais a sua vida. Você não é mais o seu dono. Cristo passa a ser o dono. Você não está mais no centro, mas Cristo está no centro. E aí eu te pergunto nessa noite, quem está no centro da sua vida? Quem está no comando da sua vida? Estudando um pouquinho esse texto, nós percebemos que uma das traduções para essa palavra Senhor aqui é dono, é amo. É a forma como as pessoas se relacionavam com um senhor de escravos, por exemplo. Tanto que em Romanos capítulo 6, versículo 22, Paulo fala: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade.
Prestaram atenção nisso? Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus. Agrada você ouvir isso? Sim ou não? Isso traz algum desconforto para você? Você pode dizer que você é um escravo de Deus, que você depende do Senhor em tudo que você faz? A sua família depende do Senhor, no seu ministério você depende do Senhor, no seu trabalho você depende do Senhor. O Senhor tem total controle da sua vida. A obediência, irmãos, ela é parte do processo de restauração, do plano original de Deus para a humanidade. A obediência, ela é parte do processo de restauração, do plano original de Deus para a humanidade. Eu quero dar um pouquinho de trabalho para a equipe que está lá em cima. Naquele vídeo que nós passamos, o chamado extraordinário, tem uma cena que mostra um rapaz em uma moto. Eu não sei se é pedir muito, mas se vocês conseguem tirar uma foto daquela imagem, um rapaz em uma moto, eu preciso usar o exemplo dele, por favor. Se não puder, não tem problema, tá bom? Sabe, irmãos, Deus está em missão. E Ele nos convida a estarmos em missão com Ele. Jesus, antes de subir aos céus, como eu disse, nos deixou uma ordem. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Você quer fazer discípulos, sim ou não? Isso, aí, por favor, pare aí. Irmãos, esse jovem impacta a minha vida de uma maneira tão grande. Esse lugar é no Sudão do Sul. Um lugar, assim, irmãos, dificílimo de viver. É um dos lugares mais difíceis que eu já conheci. Ali, várias equipes missionárias já passaram. E muitas pessoas vêm e vão. Muitos médicos, muitos professores já passaram ali, muitos líderes já ficaram ali, muito trabalho já foi feito. Mas esse rapaz sempre fica. Um cara jovem, um cara com todo o potencial, que já deu, irmãos, mais de 15 anos da sua vida naquele lugar. Talvez você olhe andando de moto, assim parece que ele está vivendo uma aventura. Mas, irmãos, na casa dele não tem água encanada, na casa dele não tem eletricidade, ele não tem mercado perto da casa dele. Como que ele recebe comida? A cada 3 meses, nós temos que enviar um avião ali com suprimentos, e esses suprimentos são limitados, não é tudo o que ele gostaria, não é tudo que você vai e compra no mercado, ou eu também posso comprar no mercado. Irmãos, pensa uma vida de sacrifício. Mas quando ele senta com o povo, ele tem capacidade de falar, de pregar com autoridade. Nesse lugar, há cerca de 40 anos atrás, uma equipe missionária nossa estava ali. E o primeiro convertido naquela vila foi morto, por causa de uma série de tabus. Ele se converteu e aí uma série de problemas aconteceram naquela vila. E eles falaram, isso está acontecendo por causa que aquele homem se converteu. Então eles sacrificaram aquele homem. Metade da equipe missionária decidiu desistir e ir para outro lugar. Esse rapaz não estava ainda lá, mas ele ouviu o testemunho, ele se preparou e depois de muitos anos ele foi para lá. Sabe quais são os frutos, irmãos? Mais de 100 pessoas já se converteram nessa vila. Mais de 100 pessoas já se converteram e foram batizadas por esse rapaz nesse lugar. Mas para que isso aconteça, é necessário que alguém pague o preço. Mas para que isso aconteça, é necessário que alguém entenda e obedeça ao Senhor. Para que isso aconteça, é necessário que alguém ouça ao Senhor e ore por esse rapaz. Para que isso aconteça, é necessário que pessoas decidam ofertar para que ele continue morando ali. Sabe o que entristece o meu coração, irmãos? Na maioria dos campos, como o lugar onde esse rapaz vive, nós não temos missionários. Sabia disso? Missionários brasileiros. Deixa eu completar a frase, né? Na maioria dos lugares, como esse missionário está, nós não temos missionários brasileiros.
Aí você fala assim, mas o que é isso? É um absurdo, né? Missionário brasileiro não tem coragem? Não, missionário brasileiro não tem recursos para morar em um lugar como esse. Missionários brasileiros não têm recursos, porque por mais que seja tão simples, e é isso que às vezes é difícil as pessoas entenderem, morar em um lugar assim custa caro. Por quê? Como eu falei para você, a compra da casa dele é feita de avião. É feita de avião, irmãos. Se ele tem um problema de saúde e precisa ir no médico, é preciso mandar um avião lá. Ele usa um carro também, ele usa essa moto, mas ele também tem um carro. Um carro que aguente as condições desse lugar, custa $50 mil. É caro morar em um lugar como esse. E aí eu fico me perguntando, o que acontece com a igreja brasileira? Por que muitas vezes, irmãos, ainda somos preconceituosos? Eu conheço equipes missionárias, pode tirar essa foto, por favor. Eu tenho amigos, e outro dia eu estava conversando com um jovem, e ele estava testemunhando que o bisavô dele foi missionário na África. E aí o pai dele, então, se tornou missionário. E a igreja que apoiava o bisavô dele, começou a ajudar o vô dele. E aí o pai dele nasceu na África também. E aí a igreja que ajudava o avô, passou a ajudar o pai. E hoje ele é missionário. E a igreja que ajudava o pai dele, agora aposentado, continua ajudando ele. Conseguem entender, irmãos, o nível de compromisso? Olha o nível de compromisso com a obra missionária. Eu me lembro de uma missionária holandesa, uma vez conversando com ela, ela falou assim, Rodrigo, ore por mim, eu estou com um problema. Eu falei, o que foi, minha irmã? Ela falou assim, os meus mantenedores estão morrendo. Eu falei, como assim? Ela falou assim, a nossa igreja lá na Holanda, infelizmente não está conseguindo fazer discípulos. E a maioria das igrejas é feito com senhores de muita idade. E eles são os nossos mantenedores há 40, 50 anos. Eu falei, como é que é? Ela falou assim, lá é diferente, lá não são as igrejas que nos ajudam, são as famílias. E eu tenho famílias que me ajudam há 40, 50 anos. Ela era uma senhora de 70 anos já no campo. Eu falei, uma família te ajudando há 50 anos? Ela falou, é. Os irmãos conseguem entender o nível de compromisso? É uma coisa que nós brasileiros às vezes temos dificuldade, porque nós somos muito emotivos. E nós muitas vezes tomamos decisões tão rápidas, né, sem medir as consequências, e aí depois voltamos atrás, porque não pensamos no futuro. Sim ou não? Eu sou assim, irmãos. Estou certo ou errado? Nós tomamos muitas vezes decisões, né, no calor da emoção e não medimos as consequências, e aí depois voltamos atrás. Sabe, irmãos, o Senhor deseja levantar uma geração que queira pagar um preço. Você quer fazer parte dessa geração? Você quer, como foi falado no vídeo, dedicar os melhores anos da sua vida para a obra missionária? Talvez Deus esteja separando pessoas aqui que vão para outros campos, porque eu acredito que a igreja ela é viva, ela é dinâmica. Quantos missionários já saíram dessa igreja? E Deus vai continuar levantando, porque o Espírito do Senhor continua se movendo nessa igreja. Amém, irmãos? Mas para que os missionários continuem indo, a igreja precisa continuar ofertando. E eu gosto de dar o exemplo daquela viúva, né? Porque ela deu simplesmente 2 moedas. E a partir do momento que ela deu 2 moedas, isso acabou, irmãos, com as nossas desculpas. Sim ou não? Ela deu 2 moedas e Jesus valorizou aquilo que ela deu. Eu e você temos desculpa para não dar o que nós temos? Basta darmos o nosso melhor. Jesus valorizou a oferta daquela mulher porque ela deu o melhor que ela tinha. Ela deu com sacrifício. Qual é o seu melhor para o Senhor? Eu dei esse testemunho no culto anterior e para finalizar esse sermão, eu quero dar esse testemunho novamente. Nós fomos numa igreja domingo passado no Rio de Janeiro e fomos tremendamente, irmãos, impactados por uma família que nós não conhecíamos. Não, nós conhecíamos, mas eu não me lembrava deles porque eles vieram e se apresentaram para nós numa igreja que nós fomos pregar 14 anos atrás, 15 anos atrás, antes de irmos para a África. E eles falaram, missionário, a partir do momento que você foi lá na nossa igreja, nós assumimos o compromisso de orar por você todos os dias. E às vezes a pessoa fala isso, né? Vem uma pulguinha atrás da nossa, mas será que vai orou todos os dias mesmo, né?
E ela falou, e como resultado disso, hoje a nossa filha está lá na Amazônia. E ela entregou a vida dela para ser missionária também. E eles tinham outro filho com eles, o Timóteo, de 16 anos. E ela falou assim, e agora o Timóteo, por causa do testemunho de vocês e do nosso compromisso de oração, ele quer ser missionário também. E ele está se preparando e ele quer ir para o campo. Irmãos, que coisa linda isso. Uma família que assumiu o compromisso, entendeu o chamado do Senhor e falou, nós vamos orar. Eu não posso dar muito, mas eu posso orar muito. Eu não sei quanto tempo eles paravam para orar, irmãos. Mas eu sei que o compromisso deles foi tão fiel que impactou a vida do filho deles, dos filhos. Que coisa linda, irmãos. Eu não sei o que Deus está falando ao seu coração nessa noite. Mas talvez, se você deseja renovar o seu compromisso com a grande comissão. Jesus nos deixou a grande comissão. Eu sei que no nosso jeito de ser igreja, às vezes parece que a grande comissão é mais uma atividade que a igreja nos propõe. Sim ou não? Contribuir com a oferta missionária é mais um pedido de oferta que a igreja tem. Sim ou não? Mas irmãos, nós precisamos entender o que é prioridade no reino de Deus. Eu não estou falando que as outras coisas que nós fazemos na igreja não têm valor. Longe de mim isso, não é isso. Mas eu estou falando que investir na obra missionária deve ser a nossa prioridade. Eu gosto muito, irmãos, daquela imagem do poço. Porque ela nos mostra o valor de todo mundo desse processo. E ninguém é mais importante do que ninguém. Mas se você não segurar as cordas, não faz sentido o missionário estar descendo o poço para resgatar o perdido. Faz, sim ou não? Não faz. Você ficar segurando as cordas sozinho, também não vai fazer sentido, precisa do missionário que desce. Naquela imagem tinha alguém que estava intercedendo. Naquela imagem tinha o líder que estava lá dando instruções. Irmãos, nós precisamos de pessoas que queiram fazer parte desse processo. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E essa, irmãos, é uma grande oportunidade para isso. Porque ao celebrarmos a ceia do Senhor, nós nos lembramos do sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. E nós temos essa oportunidade também de renovar o nosso compromisso com Ele, com a grande comissão. Nós temos o compromisso de falar para Ele, Senhor, o Senhor já é o meu Salvador. Mas agora eu quero que o Senhor também seja Senhor da minha vida. Eu já aceitei o Senhor como Salvador. Mas agora eu quero que o Senhor tome o comando. Eu já entendi que eu preciso me arrepender dos meus pecados. Mas agora eu quero que o Senhor tome o controle.